Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai abordar uma continuação do tema da aula passada, que é o método dos volumes finitos. Na aula passada a gente viu, primeiramente, o contexto geral do método, né, como é que ele funciona, como que a gente discretiza os operadores difusivo e também os termos fontes, segundo o método dos volumes finitos. E hoje a gente vai aprofundar um pouco esse tema, vai abordar alguns outros assuntos importantes do método dos volumes finitos, aplicados especialmente ao método, a discretização do operador advectivo e também do termo transiente, tá? Então, com isso, no final da aula de hoje, a gente já vai conseguir discretizar uma equação de transporte genérica com todos os seus termos em 3D e já vai estar pronto aí para abordar alguns temas mais avançados nessa abordagem aí de métodos numéricos. Então, né, a ideia da aula de hoje é abordar como discretizar o termo advectivo e o termo transiente, tanto de maneira mais básica, como também avaliando algumas características de métodos específicos para discretizar esses operadores. E o objetivo no final da aula é vocês conseguirem escolher bem esses métodos quando vocês discretizarem equações de vocês mesmos, para conseguir fazer as aplicações de vocês. Então, né, só para recapitular, uma equação de transporte qualquer, ela costuma ter 4 operadores principais, né? Só para a gente conseguir relembrar esses operadores, né? São eles o termo transiente, né? Que costuma ser, assumindo uma variável φ genérica, a gente vai ter um termo transiente que vai determinar o quanto que φ está acumulando em um dado ponto no espaço contínuo ao longo do tempo. Caso a gente tenha um caso compressível aqui, vai aparecer um ρ aqui, mas para o nosso caso não é do nosso interesse aqui, mas a gente pode botar. Existe também uma componente do quanto dessa propriedade φ que está sendo transportada no espaço, e esse transporte ele é feito pelo divergente do produto de U, né, o vetor U, velocidade, é um vetor φ. Quando a gente está falando de um caso aqui com massa específica variando, pode aparecer um ρ aqui. Espera aí que o pessoal está entrando. Então, a gente vai ter algo desse formato aqui para lidar. Esse aqui seria o operador advectivo, né? Tipicamente, esses operadores juntos aqui vão formar a derivada material. E também, em alguns contextos, vocês podem ver as pessoas chamando isso aqui de termo convectivo, né? Eu pessoalmente utilizo advectivo. Bom, a gente também vai ter um outro termo que vai estar representando o transporte dessa propriedade φ por interações efetivamente intermoleculares, né, na vizinhança desse ponto infinitesimal no contínuo. Então, a gente vai ter o que se chama de termo difusivo. O termo difusivo ele tem uma forma mais genérica do divergente de gama, que é um coeficiente de difusão, gradiente de φ. Espera aí que ficou ruim esse φ aqui. Esse termo, quando gama é constante, a gente pode simplificar ele para gama laplaciana de φ, que é muito comum, a gente abordou ele na aula passada. E nós temos também, por último, né, nós temos um termo fonte, que muitas vezes é incluído também. Esse termo fonte ele pode representar a adição, nesse ponto, de alguma coisa que esteja variando φ no espaço. E normalmente, né, um exemplo muito bom de termo fonte para um caso, por exemplo, na conservação de quantidade de movimento, a gente vai ter, por exemplo, uma força. Na aula passada a gente viu, por exemplo, um caso de transferência de calor que tinha uma resistência elétrica. Então, tipicamente, eles são forças volumétricas nesse caso, né? A gravidade, por exemplo, atua como termo fonte, ρg ou g, né? Empuxo também, esse tipo de efeito aí que está associado a um ponto no volume. Então, essa aqui é a cara da nossa equação de transporte básica. Na última aula, a gente viu como a gente trata com o lado direito dessa equação. Hoje, a gente vai lidar com o lado esquerdo nesses dois operadores aqui. Vamos começar pelo termo advectivo, né, que é um termo que é um pouco mais peculiar. Eu diria que ele é o termo mais problemático de se lidar em volumes finitos,
e, na verdade, em qualquer método de discretização, porque ele tem umas características muito peculiares que são diferentes dos outros. Primeiro de tudo, né, quando é que vai ter a advecção? Quando tiver um transporte dessa massa que esteja carregando essa propriedade de forma inercial. Então, a gente pode ver aqui, né, que o termo advectivo, o que ele está representando? Ele está representando um divergente, né, de ρ, velocidade vezes φ. Essa velocidade, no caso, seria a velocidade, por exemplo, de um escoamento que esteja transportando essa velocidade, né? Então, essa propriedade. Então, um exemplo, né, seria, por exemplo, um caso onde a gente tem um duto, esse duto está entrando água quente, e a água no início estava sendo preenchida, estava fria nesse duto. Quando a gente abre uma válvula e a água começa a fluir por esse duto, naturalmente a gente espera que essa água mais quente que está entrando nesse duto carregue consigo uma temperatura maior ao longo do duto, e a gente não espera que isso seja uma coisa igual em todas as direções, né? Se a gente voltar aqui para o quadro para dar uma avaliada num exemplo assim mais prático, né? Se a gente tem, por exemplo, um caso aqui do escoamento em um túnel de vento, por exemplo, ou até mesmo uma superfície livre aqui, exposta à atmosfera aqui, de um cilindro quente. Esse cilindro aqui, né? Vamos pensar em duas situações. Primeira situação, o cilindro ele está no ambiente aqui e não existe nenhum vento em volta. O cilindro está parado, está tudo tranquilo. O que vai acontecendo? A gente espera que se esse cilindro estiver mais quente do que o ambiente em volta, esse calor, né, vai se propagar homogeneamente aqui, né? Você vai ter um ambiente que vai ficando cada vez mais quente aqui ao longo do tempo, mas a gente não espera que exista nenhuma diferença de direção, né? A gente espera que o que está à esquerda do cilindro esteja tão quente quanto o que está à direita do cilindro. Não existe nenhuma direção preferencial. Para a advecção, não, né? A advecção, a grande peculiaridade dela é o seguinte: no momento que a gente define uma velocidade aqui, a velocidade a gente costuma chamar de U, para diferenciar de volume V, né? O que vai acontecer? Agora existe uma direção preferencial de transporte, né, por causa da advecção. Então, os efeitos de advecção, eles não são omnidirecionais, por assim dizer, né? Eles não são ele não é um operador que atua de maneira homogênea em todas as direções. Então, se a gente tem um cilindro quente aqui, a gente espera que tudo que está à esquerda do cilindro, pelo fato de a gente ter uma velocidade aqui, o impacto desse cilindro vai ser muito mais importante atrás do cilindro do que na frente, porque essa informação está sendo transportada nessa direção, certo? Então, a gente não tem mais uma situação homogênea nas direções. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que considerar numericamente. E é uma coisa que a gente vai explorar ao longo de toda a aula de hoje, de tão importante que é. Beleza? Então, vamos começar. Essa é a nossa equação, né? A gente tem uma equação, por enquanto, sem considerar o termo transiente, sem considerar o termo de acúmulo, como ele também é chamado. Nós temos aqui o termo advectivo, em balanço com uma difusão e um termo fonte aqui qualquer. Nós sabemos, né, que para um caso unidimensional, como é que vai ficar o divergente? O divergente vai ser a derivada parcial desse operador aqui em uma dimensão, né, no caso x, que a gente escolheu. E já o termo difusivo, né, que a gente viu na aula passada, ele vai ser uma derivada de gama φ, derivada parcial de φ dx aqui também. Então vai ser uma equação desse tipo aqui. Se a gente desprezar o termo fonte, essa é a nossa equação que a gente pode começar resolvendo hoje. Adicionalmente, né, a gente sabe que tem uma outra condição agora que a gente tem que satisfazer. Como a gente está lidando agora com um escoamento que está transportando essa propriedade φ, vamos assumir primeiro que esse escoamento é conhecido. A gente não vai estar se importando no momento de resolver as equações de Navier-Stokes para saber como é que é a característica dele. Assumindo que ele é conhecido, a gente sabe de uma coisa com certeza, né, que ele tem que conservar massa. Então, a gente não pode ter um campo de velocidade que não satisfaça essa condição aqui. Essa condição aqui pode ser simplificada, né, considerando que o
Se a gente assumir o escoamento como incompressível, fica somente o divergente de U é igual a zero. Rho aqui também, né, a gente pode simplificar isso aqui para um caso incompressível. E reparem, né, isso aqui agora é uma limitação para a gente, né, não é algo que a gente está validando até o momento. O domínio que a gente vai usar para considerar, né, só recapitulando aí para quem não participou da última aula, a ideia é essencialmente trabalhar com um domínio unidimensional definido da seguinte forma. Nós temos aqui, nesse volume existe uma linha aqui, né, que seria a linha do eixo X. Esse eixo X, ele tem um volume de controle unidimensional aqui. Então, esse volume de controle unidimensional, eu vou chamar o centroide desse volume de P maiúsculo. E existem dois centroides vizinhos, né? Dois volumes vizinhos. Existe um volume aqui na direita e outro na esquerda, ou leste-oeste, né? Cujo centroide eu vou chamar de E, para o que está a leste, né? De East, e aqui o outro eu vou chamar de W, para o que está no oeste. Separando esses volumes, né? Existe um conjunto de faces aqui que eu vou chamar de W minúsculo e E minúsculo, tá? Então esse é o nosso domínio básico que a gente vai considerar para essa etapa inicial. Naturalmente, a gente vai considerar também, né, que existe uma velocidade em um sentido aqui em x, que está atuando nesse domínio. Beleza? Bom, nós sabemos, né, que o procedimento básico de volumes finitos ele vai começar integrando essa equação diferencial em um volume de controle arbitrário. No nosso caso, esse volume aqui que a gente acabou de delimitar dessa célula aqui, cujo centroide se chama P. Então, esse aqui é o nosso volume. Se a gente pegar a equação que a gente descreveu mais cedo, né? Então, vamos escrevê-la de novo aqui para fixar. A gente tem a derivada parcial em x de u π igual a derivada parcial em x de gama d1 φ d1 x, e o termo fonte aqui no nosso caso é nulo. Qual que é o primeiro passo? Né? A gente vai integrar essa equação aqui ao longo desse volume de controle que eu vou chamar de VC aqui. Então, para fazer essa integral, né, a gente integra dos dois lados primeiro. Então, a gente vai ficar aqui com esse formato aqui. E a partir desse formato, né, a gente vai usar o teorema da divergência de Gauss. Eu vou botar aqui só o lado esquerdo da equação para a gente fazer o desenvolvimento. O termo difusivo a gente já viu como é que é, e essencialmente é a mesma coisa. Só para a gente poder avançar aqui. A gente vai pegar essa integral e, avaliando essa integral, né, a gente consegue aplicar o teorema de Gauss para transformar uma integral no volume do divergente de um campo vetorial em uma integral de superfície do fluxo desse campo vetorial atravessando essa superfície que circunda esse volume de controle, né? Então, agora a gente vai estar substituindo essa integral do volume para a integral na superfície que delimita esse volume do vetor normal escalar o φ, agora ds. E avaliando essa integral, né, a gente vai conseguir começar a trabalhar. O que a gente sabe? Né? Essa integral na superfície, ela vai ser, uma vez que o nosso volume é um volume conhecido, que a gente estabeleceu, e mais importante que isso, é um volume com um número finito ali de faces que circundam, né? Pode até ser poliédrico, não precisa ser um cubo, por exemplo, mas nesse caso um D, o que a gente sabe? A gente sabe que existe essa face Wzinha aqui e essa face Ezinha aqui. Ou seja, essa integral aqui é nada mais que um somatório discreto, né? Então a gente vai ter que essa integral aqui ela vai ser um somatório nas faces desse volume de controle aqui, que fazem parte dessa superfície, de n escalar o φ avaliado na face, né? Então,
a velocidade da face, φ na face, vou botar aqui F, vezes a área da superfície da face. Então, essa aqui é o somatório que vai resultar dessa integral. Só para recapitular aqui o processo geral que a gente faz em volumes finitos. Vocês veem aqui que a maneira que eu fiz essas operações é a mesma que a gente usou para o termo difusivo. Inicialmente, não tem uma diferença muito grande. A gente percebe que a gente consegue aplicar o teorema de Gauss aqui, a gente consegue substituir esse divergente por uma integral na superfície e consegue transformar essa integral na superfície em um somatório discreto. Então, aqui, né, se a gente olhar o slide, a gente faz esse procedimento aqui para a equação inteira. Né? O que vai acontecer? Essa integral do volume vai virar um somatório, como a gente sabe muito bem, e esse somatório, né, no momento que a gente substitui ele pelos termos de cada um, o que a gente vai ter? A gente vai ter um vetor superfície, né, determinado pelo produto da normal, com a magnitude da área da superfície, escalar ρ, u, π. Φ, no nosso caso, vamos assumir que é um escalar por agora. Então, u é um vetor. Se a nossa velocidade está em uma direção, a gente sabe o valor do produto escalar, porque o resto tudo é escalar. O produto escalar da direção da área do vetor superfície, que vai ser sempre para fora desse volume, com a velocidade, ele vai ser para uma das faces, vai ser 1, vai ser no caso que vai estar saindo da célula, porque vai estar na mesma direção, e para o outro caso vai ser menos 1, porque os vetores vão estar em sentidos opostos. Né? A normal da face vai estar oposta à velocidade. Então, a gente vai ter aqui os seguintes termos para o operador advectivo em uma dimensão. Né? Vai ter S ρ u φ avaliado na face leste, menos S ρ u φ avaliado na face oeste, considerando que nossa velocidade está indo da esquerda para a direita. E a gente também vai ter, né, como a gente viu na aula passada, essa mesma discretização do somatório aqui, agora para o termo difusivo, né? O que vai acontecer? Vai ter um balanço aqui de fluxos, né? A gente sabe que o fluxo advectivo, né, esse balanço aqui de fluxos advectivos em cada face, tem que ser igual ao balanço de fluxos difusivos. É isso que essa equação está dizendo para a gente nesse volume de controle. Além disso, a gente vai ter a equação da continuidade, que a gente pode discretizar da mesma forma, repare. A gente tem aqui que o divergente de ρu tem que ser igual a zero. Se a gente fizer o mesmo procedimento que a gente fez para outra equação, para essa equação da continuidade, a gente vai ter também um balanço aqui de fluxo. A gente vai saber que o fluxo que está saindo desse volume de controle tem que ser o mesmo em magnitude do fluxo que está entrando. Faz todo sentido. Não é nada que não seja intuitivo aqui após fazer a discretização. A gente não perdeu nenhum significado físico fazendo esse processo, né? Bom, só para poder simplificar um pouquinho a nossa anotação hoje, né, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse termo aqui, gama sobre delta x, ρu aqui, por uma espécie de fluxo advectivo e um fluxo difusivo, para simplificar um pouco a gente, né? Então, a gente pode falar que F é igual a ρu, seria um fluxo de massa advectivo, e D é igual a gama sobre delta x, né? Repara que isso aqui tem gama é um coeficiente de condutividade, então a condutividade sobre o comprimento aqui, a gente pode chamar de uma condutância difusiva, né, se você quiser. Então, o que a gente vai poder fazer? Né? Para cada face, a gente vai ter um F e vai ter um D. E aqui a gente está vendo como é que eles são, né? Depois, isso vai simplificar um pouco a nossa vida, só para poder ter equações um pouco mais enxutas. Ok, então, o que a gente vai ter que fazer, né? Reparem, como a gente fez para o termo difusivo da última aula, a gente pegou essa derivada aqui que aparece e a gente tem que agora começar a interpolar ela, né? Porque a gente não conhece a derivada. A derivada é um operador contínuo, a gente está trabalhando aqui com informações discretas. Nosso objetivo é transformar essa equação diferencial em uma equação algébrica. Então, o que a gente fez na última aula? A gente pegou, primeiro, os coeficientes avaliados na face, né, foram interpolados com diferenças centrais a partir dos valores do centroide. Ou seja, eu conheço, né, eu dou essa informação, por exemplo, de quanto que é gama em P maiúsculo. Eu não conheço quanto que é gama em W minúsculo. Eu conheço quanto que é gama em W maiúsculo. Então, eu vou interpolar gama em W minúsculo, na face W,
a partir do valor de gama que eu conheço no centroide. Isso é uma primeira maneira. Mesma coisa para a área da superfície. Eu conheço a área da superfície da face. Ela vai ser avaliada na face. Pode ser diferente, em Ezinho e Wzinho. Mas isso aqui é conhecido. Já a derivada, né, a gente vai ter que tratar com algum esquema de discretização. Na aula passada, para o termo difusivo, o que a gente fez? A gente pegou essa derivada aqui, usou um esquema de diferenças centradas aqui e obteve o valor dessa derivada de forma aproximada com base também no valor do centroide. Então, a gente consegue, né, aproximar a derivada de φ na face W, na face E, a partir do valor do centroide dividido pela distância que separa os centroides, né, que seria o esquema de diferenças centradas. Já o caso do termo advectivo, a gente vai ter que olhar um pouquinho com calma. Vamos primeiro ver como é que fica a equação, né, com o método de diferenças centrais no termo difusivo, né? Repara que DE, ele vai ter aqui o ΔX já inserido nele, né? Então vai ficar D φE menos φP, né? Ou seja, para a face leste, a gente vai subtrair o valor do centroide em E, subtraído do valor do centroide em P, dividido pela distância, né, que está inclusa no operador D. Então, a gente fica com uma equação dessa forma aqui. Já para a face oeste, a gente vai ter a mesma coisa, só substituindo agora E por P e P por W. Já no caso da esquerda, né, da equação, a gente vai ter um balanço de fluxos advectivos que, por enquanto, estão avaliados na face. Né? Isso vale tanto para a equação de transporte de φ, como para a equação de continuidade. Quando a gente está agora tratando como pegar essa informação de advecção na face e jogar ela para o que a gente conhece, né, para o centroide, a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que prestar atenção na maneira que a gente conserva esses fluxos aqui, né, para poder satisfazer a equação de continuidade. Repara, esse fluxo na face leste, que está saindo do volume de controle, tem que ser igual ao fluxo que está entrando para respeitar essa equação. Então, a primeira característica que a gente tem que prestar atenção ao escolher esquema de discretização para o termo advectivo é a conservatividade desse operador, né, dos fluxos. Existem outros três que a gente vai discutir aqui, mas começando pela conservatividade, né, a essência é essa. Num volume de controle, espera-se que o fluxo que esteja entrando, seja mássico ou seja volumétrico, para o caso incompressivo, né, de maneira mais formal seria o fluxo mássico. O fluxo que está entrando nesse volume de controle tem que ser o fluxo que esteja saindo. Caso a gente tenha um método que não lida com isso bem, que por algum motivo calcule o fluxo na face leste de maneira muito diferente do fluxo na face oeste, isso é ruim para a gente. Isso vai atrapalhar a conservação de massa nesse volume de controle. Primeiro ponto. Então vamos ver um exemplo aqui para ilustrar isso melhor. Vamos considerar com diferenças centradas primeiro, que é um método que a gente já utilizou nos exercícios. Né? O que a gente vai ter? A partir do valor dos centroides φ1 e φ2, a gente vai conseguir interpolar o valor na face com base nesses valores e na distância. Né? Então, a gente vai ter φ2 menos φ1 dividido por ΔX, que é a distância que separa os centroides 1 e 2. Então, o que a gente vai conseguir fazer? Né? Vamos fazer um balanço global aqui dos fluxos. A gente consegue fazer isso da seguinte maneira. Vamos considerar um problema em que a gente conhece o fluxo de saída, que é A, e conhece o fluxo de entrada, o fluxo de entrada que é A e o fluxo de saída que é B. Se a gente fazer o balanço de volumes de controle 1, 2, 3 e 4, a gente vai conseguir fazer a seguinte equação. Repara, a gente tem que o fluxo difusivo aqui avaliado da seguinte forma, né? Diferença centrada de φ2 menos φ1 sobre ΔX, né? Ou seja, o que está saindo aqui, menos o que está entrando aqui, mais o que está saindo em 2, ou seja, φ3 menos φ2 sobre ΔX, menos o que está entrando, que é φ2 menos φ1 sobre ΔX, então é esse segundo termo aqui, até assim por diante, né? Então a gente vai ter aqui φ4 menos φ3 sobre ΔX, menos φ3 sobre φ2 sobre ΔX, e por fim, né, a gente vai ter o fluxo que a gente conhece, né, na saída, QB, menos o fluxo que está entrando, φ4 menos φ3 sobre ΔX. Se a gente observar essa equação, né, o que vai acontecer? A gente vai cancelar todos esses termos. Vai sobrar só QB menos QA. Então, a gente vê
que diferenças centrais, que é o método que a gente estava usando para discretizar o termo difusivo, ele conserva muito bem o fluxo. Ele vai ter o fluxo de entrada e o fluxo de saída sempre respeitando um balanço global ali de fluxos. Isso é bom. Vamos agora observar um método agora de ordem maior, né, que seria um método quadrático, que usa 3 pontos. Então, esse método aqui, o que ele vai levar em consideração? Ele vai considerar para o centroide 1, ele vai considerar o valor em 1, para a face que separa 1 e 2, ele vai considerar o valor em φ1, vai considerar também em 2, e vai considerar também o centroide vizinho a 2. Então, vai ser aqui uma informação com 3 pontos. Em 2, eu vou considerar a informação de φ1, φ2 e φ3. Então, para essas faces aqui, a gente vai ter uma interpolação quadrática, que vai ser sempre usada para pegar esse valor nas faces aqui. Olha o que acontece, né? Se eu faço essa interpolação considerando o conjunto de pontos 1, 2, 3, no momento que eu avalio aqui o fluxo na face que separa 2 e 3, eu vou ter uma parábola da seguinte maneira, né? De como está mostrando no meu mouse. Se eu considero agora o conjunto 2, 3, 4, essa mesma face, o meu valor vai ser outro. A minha parábola vai ser outra. Então, isso é importante por quê, né? Porque o fluxo que está saindo de 2 para 3, que é calculado nessa primeira curva, ele vai ser diferente do fluxo que está entrando de 2 para 3 quando eu avalio o volume 3. Então, isso aqui é um método um pouco menos conservativo. Naturalmente, né, esse erro não é um erro enorme. Ele está exagerado aqui de maneira ilustrativa. Né? Em geral, volumes finitos têm uma boa conservatividade, no geral. Mas, isso, obviamente, isso é um problema que esse esquema teria no quesito conservatividade comparado a diferenças centrais. Deu para entender? Sim, sim. Beleza. Primeiro ponto, então, que a gente sabe que a gente tem que prestar atenção. Vamos agora para um pouquinho mais obscuro, que é a delimitação, em inglês, boundedness. Tá? Então, sempre que vocês verem algum termo unbounded ou bounded, tem a ver com isso. O que é esse termo, né? Isso é um critério que foi determinado para avaliar a convergência de sistemas lineares, então aqui a gente está falando de matriz, que é o seguinte: um esquema é delimitado se a matriz resultante desse esquema tiver a seguinte situação. Aqui na parte de cima da fração, a gente tem um somatório do módulo dos coeficientes vizinhos. Então, só para dar um exemplo aqui, para ficar bem claro, nossa matriz aqui, vamos supor que é um caso com 3 células, que a gente tem a seguinte situação aqui, né? A gente tem 2 aqui, tem 1 aqui, peraí que tá 3 células, 2, 1, aí aqui é 0, né, porque não tem vizinhança, aqui é 1, 2, 1, aí aqui é 0, 1, 2, só para ficar bem simples. Vamos considerar esse caso aqui. Para essa linha aqui, ó, a gente avalia isso linha a linha. Para a linha 1, o que seria o termo primeiro, né? O termo primeiro, que é o somatório de AV, módulo de AV, ele é o somatório de todos os coeficientes que não pertencem à diagonal. Então, aqui, para esse caso, esse somatório seria 1 mais 0. Aqui embaixo seria 1 mais 1. Aqui, 0 mais 1. Então, esse aqui é o somatório de AV. Enquanto o termo de baixo, né, que é o módulo de AP, só para lembrar que a equação é somatório do módulo de AV dividido pelo módulo de AP, esse módulo de AP aqui, ele se refere, só para ficar didático, AP, ele se refere aos termos diagonais. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Ele está falando para a gente que, em módulo, para que essa matriz, esse esquema seja considerado como bounded, ou delimitado em português, ele tem que satisfazer o seguinte critério. Para todas as linhas dessa matriz resultante, esse operador aqui tem que ser menor ou igual a 1, ou seja, o somatório de todos os coeficientes vizinhos em módulo tem que ser menor ou igual
ao módulo do coeficiente diagonal, e para pelo menos uma linha tem que ser menor do que 1. O que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que esse esquema resulta em uma matriz diagonal dominante, que o módulo da diagonal ele é maior do que o módulo de todos os coeficientes vizinhos. Tá? Então, isso junta um pouco com aquilo que eu falei da última aula. Quando a gente discretizou os temas e viu as matrizes, é muito importante, né, essa questão da delimitação do esquema. Um esquema bom vai poder gerar uma matriz que converja bem, enquanto um esquema ruim, que não tem uma boa delimitação, vai poder resultar em problemas. Então, aqui, nessa para formalizar, para todos os centroides, esse operador aqui tem que ser menor ou igual a 1, e para pelo menos um centroide, esse operador aqui tem que ser menor do que 1. É interessante aqui considerar, né, eu botei AP no meu quadro, mas formalmente falando, esse coeficiente, ele na verdade ele é o coeficiente do centroide subtraído do termo-fonte, tá? Esse termo-fonte SP aqui, mais especificamente a componente implícita do termo-fonte que entra na diagonal da matriz. Tá? Então, assim, só um detalhe importante para considerar, que é o critério aqui de Scarborough. Critério bem antigo, a gente pode ver aqui, mas ele é bem importante. Tem outros probleminhas aqui que são importantes de considerar para a delimitação. Usualmente é muito bom que toda a equação resulte em coeficientes positivos. Esses coeficientes positivos, né, ou pelo menos no mesmo sinal, eles resultam muito bem em resultados não oscilatórios. Quando a gente tem sinal mudando, principalmente na diagonal, isso pode ser bem problemático, a gente vai encontrar em breve alguns exemplos que mostram isso bem. Tá. O terceiro ponto que é muito, muito importante é a transportividade, né? E a transportividade é o ponto-chave para discretizar o termo advectivo. Lembra que a gente sabe que fisicamente o termo advectivo ele considera uma direção preferencial, ou seja, o que está a montante do escoamento ele vai ter um comportamento de um jeito e o que está jusante vai ter um outro comportamento com relação a essa propriedade, né? Então, se a gente está aquecendo um domínio e a velocidade está da esquerda para a direita, espera-se que o que esteja antes dessa fonte de calor que esteja aquecendo o domínio não esteja tão quente quanto o que esteja depois, no sentido do escoamento. Então, né, um critério muito importante para determinar essa questão da transportividade é um balanço entre a advecção e a difusão, né? Esse balanço, na forma mais geral, seria o número de Peclet. Então, a gente vê aqui que, no nosso caso, né, a gente vai definir Peclet como o coeficiente lá que a gente chamou de fluxo advectivo F, que seria ρu, dividido por gama sobre ΔX, né, que é nada mais do que aquele coeficiente difusivo que a gente determinou. Então, isso aqui está representando a contribuição advectiva no escoamento e a contribuição difusiva no escoamento. Esse número de Peclet ele é muito importante ser considerado até para você escolher esquemas de discretização, né? Isso aqui é um exemplo interessante, né, de transportividade de um cálculo unidimensional aqui de 3 células. Então, no caso de difusão pura, né, que é aquilo que eu tinha comentado naquele exemplo do cilindro, a gente observa que esse centroide do meio aqui, que está entre esse círculo cinza claro e esse círculo cinza escuro, esse centroide no meio é como se ele fosse igualmente afetado pelas duas direções. Então, as duas direções, a informação que essas duas direções dão para P, ela é igualmente importante. No caso com Peclet infinito, o que acontece? No caso de Peclet infinito, a informação que está acontecendo em E, ela tem uma importância diferente da importância em W. Para qualquer Peclet é diferente de zero, na verdade. O caso de Peclet infinito é o extremo porque tudo que está acontecendo na esquerda vai se propagar para a direita. E a informação que está depois de P, ela quase que não importa. Então, é uma situação extrema, né, em que a influência do que está a montante do escoamento ela é completa e a que está jusante é nula. Nos casos de Peclet não nulo e não infinito, a gente vai ter um intermediário, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que nesse caso aqui, que tem uma elipse, né?
a gente tem uma situação onde a informação que está chegando de W para P é mais importante do que está chegando de E para P. Tá? A gente tem que considerar isso, porque o nosso esquema de discretização ele tem que poder refletir essa física. Repare que em diferenças centradas, eu falo que o valor nessa face aqui, que separa W de P, é o valor de φW menos, é o valor de φP menos φW dividido pela distância. Ou seja, ela pondera de maneira igual as duas direções. Ou seja, ela está ignorando isso aqui. Então, a gente vai ver que esquemas de discretização diferentes, eles consideram a transportividade de forma diferente. Tá? E, por fim, a gente tem a acurácia. A acurácia, ela tem a ver com a ordem do resíduo da série de Taylor que um esquema tem. Né? Então, quando a gente escreve de maneira explícita o esquema de discretização utilizado na forma da expansão de Taylor e trunca essa expansão para chegar no nosso esquema de discretização, vai sobrar alguma coisa que a gente truncou. Esse truncamento aí vai ter um termo de menor ordem, como esse espaço aqui tem de ser menor que 1. A menor ordem é o que mais importa. E aqui a gente vai ter uma situação, né, que a ordem desse resíduo vai determinar a acurácia do nosso esquema. Né? Então, para um esquema de segunda ordem, quer dizer que o primeiro termo que foi truncado, ele tem um expoente quadrado aqui no nosso problema.